Boa tarde, quinto C, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karina. Hoje é nossa aula de Geografia. Nós vamos trabalhar a página 81, 82, 83, 84, 85 até a página 86. Estas páginas do caderno base 3, ok? Nessa atividade, nós vamos trabalhar a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. Então, aqui nós temos um texto para responder a pergunta 1 e 2. Você sabia que para a geografia a paisagem significa tudo aquilo que os sentidos humanos podem captar e sentir? Ou seja, tudo que nós vemos, podemos perceber, podemos ver por meio da visão, sentir, é paisagem. Então, ao nosso redor, tudo que nós enxergamos, tudo que nós vemos é uma paisagem. Mas há uma diferença. O que é uma paisagem natural? Natural é tudo aquilo que o homem ainda não modificou, ou seja, não teve nenhuma alteração do ser humano. Exemplo, uma floresta, matas com rios, árvores e montanhas. Então, quando nós vemos uma paisagem onde não há interferência do homem, não tem nenhuma construção, nenhuma degradação feita pelo homem, é uma paisagem natural, ok? E na paisagem natural, pode ser que ela seja modificada. Sim, pode, por ventos, por rios, por mares, né? Às vezes acontecem fenômenos da natureza na paisagem natural que modifica essa paisagem, tá? Mas se ela não teve interferência humana, então ela continuará sendo natural. Paisagem cultural é todo aquele que o homem já modificou. Exemplo, quando eu vejo uma foto ou uma imagem de uma cidade, de construções, um campo de futebol, a rua da minha casa, o bairro onde eu moro, então nós vemos uma paisagem que foi transformada pela ação do homem, tá? Então, a paisagem sempre vai ser uma herança, ou seja, ela também vai fazer parte da nossa memória. Por isso que ela é chamada de paisagem cultural, ok? Então, aqui na número 1, você vai escrever com as suas palavras o que você entende por paisagem. A professora colocou um vídeo explicativo sobre a diferença de paisagem natural e cultural. Então, assista ao vídeo, leia esse pequeno texto e escreva aqui o que para você, o que é uma paisagem natural? Uma paisagem. Paisagem, como diz no vídeo e aqui no texto, é tudo aquilo que nossos olhos podem ver, tudo aquilo que nós podemos sentir, captar com os nossos sentidos, né? Tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, tá? Então, vocês vão escrever aqui nas linhas da número 1. Na número 2, desenhe alguns elementos da paisagem que você consegue perceber na rua em que mora. Então, você vai observar a rua da sua casa, observar tudo que tem nesta rua, tudo que você vê. E você vai desenhar aqui os elementos que tem na sua rua. Se lá tem uma árvore, você pode colocar, tem asfalto, né? Aí a sua casa tá aqui, você vai se desenhar a sua casa, casa do vizinho. Ah, não, tem um bar aqui, um comércio, ou uma padaria, tá? Então, você vai desenhar todos os elementos que tem nessa paisagem. Procure preencher todo o espaço e colorir, ok? Terminando o desenho, vamos para a próxima página. Aqui nós temos 3 textos, o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Cada texto fala sobre umas modificações que já aconteceu aqui em Campo Grande, tá? No primeiro texto está falando sobre o antigo relógio da 14 de julho, que foi inaugurado em 1933, lá na esquina da Afonso Pena com a rua 14 de julho, tá? Ele é considerado um símbolo de progresso, um ponto de referência de encontros políticos, desfiles cívicos, passeatas e manifestações culturais.
E no dia 7 de agosto de 1970, esse relógio foi demolido. Então, essa é uma informação que foi retirada deste site. Então, se vocês quiserem ter mais informações, vocês podem clicar neste link do site. No texto 2, está falando aqui: Prefeitura de Campo Grande instala segundo monumento para relembrar o antigo relógio da 14 de julho. Isso aconteceu 11 de 6 de 2019. Essa escultura, feita de estruturas metálicas para relembrar o antigo relógio, foi instalada no cruzamento da 14 de julho com a Avenida Afonso Pena. Então, aquele relógio que vocês viram agora, depois da reforma daquela rua 14 de julho, que é a Rua do Comércio, tem um relógio novo, que é todo metálico, né? Representando essa estrutura do relógio antigo. Ele é praticamente igual, tá? Então, a Prefeitura de Campo Grande instalou nessa segunda-feira, continuando aqui, ó, um segundo monumento para relembrar o antigo relógio 14 de julho. A escultura, tá? Alusiva à estrutura histórica é feita em perfis metálicos, sendo totalmente vazada, mas com detalhes que remetem ao relógio original. A escultura foi instalada justamente onde ficava o relógio original. Então, lá em 14 de julho de 1933, o relógio ficava bem ali aonde está esse relógio metálico, tá? E em volta tem um canteirinho de flores que fizeram um paisagismo bem legal ali. E fica bem nesse cruzamento entre a 14 de julho, então assim, tem a rua 14 de julho aqui e o cruzamento da Afonso Pena aqui. Ele fica bem ali no cruzamento, tá? Então, aqui no texto 3 está falando, na Avenida Calógenas e na rua 14 de julho, Campo Grande apresenta homenagens ao relógio central, né? Renato Barbosa Rezende. O monumento relógio público municipal foi construído no canteiro central da esquina das avenidas Afonso Pena e Calógenas, na tentativa de ser uma réplica do antigo relógio da Rua 14 de Julho, que foi inaugurado em seu local de origem, esquina com Afonso Pena, com a Rua 14 de Julho, em 2019, tá? Então, são 3 textos que estão falando desse monumento. Na próxima página, mostra aqui as imagens do relógio, tá? Então, vocês vão observar essas figuras e vão colocar letra A para a figura que é relacionada ao texto 1. Então, lá no texto 1 está falando sobre o relógio 14 de julho, quando foi a primeira vez instalado. Ele foi instalado bem ali no cruzamento, tá? Entre a 14 de julho e a Afonso Pena, não é? Então, essa primeira imagem é referente a qual texto? É aquele texto 1, né? Então, na primeira imagem, eu vou colocar a letra A, porque a letra A se refere ao texto 1. A letra B se refere ao segundo texto e a letra C você vai colocar na imagem que se refere ao terceiro texto. Então, a primeira imagem é referente ao primeiro texto, que é esse aqui. Tá falando que o antigo relógio foi inaugurado em 1963 na esquina da Avenida Afonso Pena com a 14 de julho. Então, nós colocamos aqui a letra A. Então, aqui a A. Na segunda imagem, é esse relógio novo que foi colocado novamente no ano passado, construído ali na 14 de julho com a Afonso Pena, porque ele foi demolido, esse aqui foi demolido, aí aqui não ficou, não tinha mais nada. E mudou lá para Calógenas com Afonso Pena, tá? Então, essa segunda imagem refere-se a esse texto aqui, tá? Ao segundo texto, que tá falando aqui, ó, 11 de 6 de 2019. Foi feita uma escultura metálica para relembrar a primeira vez que foi colocado o relógio ali. Então, é o segundo texto. Então, aqui se refere ao primeiro, esse aqui se refere ao segundo texto. Então, a letra B. A terceira imagem
tá mostrando o relógio da 14 de julho, só que em outro local, ali entre a Calógenas e Afonso Pena. Então, se refere ao texto 3. Então, eu vou colocar a letra C. Aqui, essa figura 4 está mostrando o relógio a primeira vez que ele foi colocado, que foi lá na 14 de julho com Afonso Pena. Então, se refere ao primeiro texto, a letra A. A figura 5 é o relógio metálico atual, que foi colocado ano passado, então se refere ao texto 2. Então, vou colocar a letra B. E a imagem aqui é a última, se refere a qual texto? Tá bem aqui, ó, o relógio, bem aonde está hoje a estrutura metálica, na 14 com Afonso Pena. Então, eu vou colocar a letra A, porque se refere ao texto 1, ok? Na atividade seguinte, vocês vão ler, observando o relógio 14 de julho em diferentes épocas, e responder a 4 e a 5. Então, vocês vão observar o relógio 14 de julho, o relógio, né, central, aqui na 14 de julho, em 1950, e hoje, no mesmo lugar, porém só uma estrutura metálica vazada, que foi construído ano passado. Observando os dois relógios, você vai colocar aqui que alterações ocorreram na paisagem ao longo dos anos. Então, você vai observar a imagem das duas fotos e observar quais foram as modificações, quais foram as transformações que esta rua recebeu, esse local recebeu. Então, na primeira imagem, vocês vão observar aqui, ó, em 1950, vocês podem ver que não tinha muito trânsito, não tinha sinalização aqui de trânsito no chão, ok? Tem mais construções, ó, atrás desse prédio aqui tem outros prédios, esse prédio continua ali, antigo, porém tem outros prédios que foram construídos ao longo do tempo, né? Podem ver que é um prédio no fundo, que foi construído atrás do relógio, bem lá atrás. E vocês vão colocar então essas diferenças, mais trânsito, sinalização. Vocês podem ver aqui que não tem muita sinalização de trânsito, aqui tem semáforos, faixa de pedestres, né? Então vocês vão escrever aqui tudo que foi modificado ao longo do tempo, tá? Então vocês vão colocar aqui que foram construídos prédios modernos, tem mais carros, mais avenidas largas, mais sinalização de trânsito, ok? Vocês escrevam aqui. Na questão 5, você vai pintar, tá? Os motivos que levaram a paisagem a sofrer transformações ao longo do tempo. Quais foram os motivos? Foram a urbanização e o crescimento da cidade? Sim ou não? Com certeza, porque conforme a cidade foi crescendo, houve a necessidade de se urbanizar e modernizar as ruas de Campo Grande, tá? Houve necessidade de construir lojas, moradias, bancos, mercados, hospitais? Com certeza. Em 1950, não tinha tantas casas, tantos prédios, bancos, mercados, hospitais como nós temos hoje. Então, também é um outro motivo. Conforme a cidade cresce, há mais necessidade de moradia, mais necessidade de lojas, comércios, né, hospitais. Desemprego e falta de moradia? Com certeza não. Diminuição da população? Muito pelo contrário, a população de Campo Grande aumentou. Então, não é. Os fluxos migratórios, melhorias na saúde e segurança? Com certeza. Por quê? Conforme foram chegando imigrantes em Campo Grande, a população foi aumentando e aí precisou melhorar a saúde, a segurança públicas, as vias, né, as ruas de Campo Grande, colocar melhores estruturas, mais sinalizações de trânsito, porque aumentou o número de automóveis, então tudo isso foi necessário construir para melhorar. Então, vocês vão circular ou pintar, né? Se você não tiver lápis colorido, você pode pintar com lápis mesmo, com grafite do lápis, tá?
Então, você vai pintar as 3 frases, ok? Aqui nós temos um quarto texto. Vocês vão ler com atenção. Ixi, eu não vou fazer com vocês. Vão observar as 2 figuras, tá? Que essa figura é da 14 de julho, como era antes e como ela é hoje. Vocês sabem que a 14 de julho sofreu uma grande reforma, né? Teve uma reforma bem grande ali. A rua ficou um pouco mais estreita, porém a calçada ficou mais larga para passagem de pedestres, teve mais iluminação, arborização, né? Melhorou o aspecto do comércio, foi tudo reformado. Então, vocês vão observar a imagem, olha como era antigamente e olha como ela está hoje, atualmente. E vão colocar 3 vantagens, 3 melhorias que teve na rua 14 de julho, né? Quais foram as melhorias, as vantagens, né? O que melhorou na rua 14 de julho? Então, vocês vão colocar lá, tá? Pelo menos, tem que colocar as 3. Mas se você quiser colocar mais coisas, pode colocar também, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade e, terminando essa, vocês vão para a próxima e última atividade de hoje, na página 96. Aqui nós temos uma foto de satélite pelo Google Mapas. E vocês podem observar que aqui nós temos a rua, a Avenida Afonso Pena, né? Aqui nós temos a 14 de julho. E aí, vocês podem até perceber que aqui bem no meio, tá escrito aqui, ó, relógio da 14. Vocês vão observar bem o mapa e vai fazer o que se pede aqui na sede. Primeiro, localizar na imagem satélite o relógio da 14 de julho e circular de preto. Tá aqui, ó, já localizei. Então, vai circular de preto. Segundo, localizar a Avenida Afonso Pena e pintar de amarelo. Então, você vai pegar o lápis amarelo e vai pintar a Avenida 14 de Julho, ou Afonso Pena, tá? Na letra C, você vai localizar a Rua 14 de Julho e pintar também de amarelo. E na última, letra D, aqui, a penúltima, responda por que o registro de imagem de satélite é importante. Quando a gente vai no Google Maps, a gente coloca a localização de uma rua, no próprio celular abre em tempo real a localização daquele lugar que você precisa pesquisar e ele te dá em tempo real o mapa atualizado daquele momento. Então, uma das vantagens de você ter esse aplicativo, essa ferramenta, né, mapa por satélite, imagens de satélite, ela é muito importante porque isso acaba permitindo e viabilizando, né, a visualização do local, do espaço que você está procurando em tempo real. Então, isso contribui muito para o nosso dia a dia, porque a cada dia que passa, sempre há constantes mudanças, né? Ruas novas, bairros novos que estão surgindo, e isso facilita para a gente ter a localização em tempo real daquele local que a gente precisa saber, né? Precisa procurar no mapa. Aqui na letra E, então você vai responder isso aqui, tá? Sobre por que é importante ter imagens de satélites, certo? Porque a gente pode se localizar em tempo real, ok? Se houver possibilidade, você vai navegar pela ferramenta digital Google Maps e localizar a sua casa. Então, você vai utilizar esse link aqui abaixo e tente localizar no Google Maps a sua casa. E aí, você vai abrir no seu celular, dar um print. O que é um print? Você pode tirar uma foto da tela onde está localizada a sua rua. E aí você vai mandar para mim, ok? Para eu ver se você conseguiu ou não conseguiu localizar a rua da sua casa, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, acaba aqui a nossa aula de hoje.
E na próxima aula, a gente vai dar uma corrigida, tirar dúvidas sobre o que vocês não compreenderam. E, por favor, não esqueçam de colocar a data de hoje no caderno, tá? Escreve lá nas páginas que nós trabalhamos hoje a data de hoje, beleza? Então é isso a nossa aula de hoje. Uma boa tarde para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.